Hoje, como a gente está esperando aí a saída do índice de inflação de outubro, né, que vai ser divulgado na quarta-feira, então, na verdade, vou falar um pouco mais sobre a parte de investimentos em si mesmo, né? Tentar mostrar algumas coisas que a gente fica sendo bombardeado aí que acabam prejudicando a nossa carteira. Então, Boa. deixa eu colocar a minha apresentação e vamos lá. Seguinte, né? Vamos começar a fazer uma retrospectiva aqui do ano de 2021, né? Já estamos em novembro, então já é hora da gente começar a olhar, né, para o que aconteceu nesse ano. Então a gente tinha lá no início de 2021, né, a previsão para a Selic, então o que está em roxo aqui era a previsão. Quando estava em março, a previsão era de 6,25. E agora a gente está em novembro e a previsão já é de 11,25, bem diferente, né? O câmbio, a mesma coisa, né? Em março a previsão era de R$ 5 e agora, mais recentemente ainda, né? Acho que estava em 5,20, um pouco no início de outubro, alguma coisa assim, e agora já está em 5,60. E por que eu quis trazer essas informações? Porque também aparecem essas coisas aqui, né? A ideia não é. Aqui dizia qual que era a casa que colocou, tem o nome do autor, a ideia não é tacar pedra em ninguém, mas é mostrar que a gente fica vendo essas coisas aqui, fica às vezes influenciado, né? Então isso prejudica a nossa carteira. Por quê? Ah lá, o Ibovespa aqui é uma notícia, né, de julho, então nem é tão antiga assim, né? Já segundo semestre ali, ó, 1º de julho. Ibovespa deve chegar aos 152 mil pontos no fim de 2021, prevê alguém. E ele agora fechou em outubro em 103.500 pontos, bem longe disso aí, com a perspectiva de não chegar nem perto desses 152. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem, mas aí eu trouxe aqui o recado, né? Você não precisa dessa previsão para poder fazer bons investimentos, né? Todos esses movimentos, eles são movimentos de curto prazo. Então, num cenário de longo prazo, que é a sua vida como investidor, né, 10 anos, 30 anos, 40 anos, que seja a vida inteira, você não precisa desse tipo de previsão, de eu saber em janeiro quanto é que vai fechar o Ibovespa em dezembro. E ainda mais com aquele nível de precisão também que tenta colocar, né, 152 mil pontos. A gente tem que entender, né, ou ter ajuda de alguém que entenda, o que acontece em termos de cenários para a gente poder ir se posicionando, e isso para quem quiser ter uma alocação um pouco mais dinâmica. Se a pessoa não quiser, não tiver perfil para isso, também não precisa, né? Tem como a gente colocar alguns objetivos de investimentos e a gente ir trabalhando em relação a eles com horizonte de tempo. Acho que essa é a principal lição que a gente pode tirar daqui, né? Se a gente tiver horizontes de tempo claros, você consegue realmente se dar muito bem nos investimentos, porque você não vai cair nessas armadilhas. Isso aqui, a gente é bombardeado o tempo todo, né? Isso aqui. E aí fica difícil você não ser tentado. Pô, às vezes você tem uma graninha sobrando, você vê que nessa época aqui em julho, acho que estava em 110 mil pontos, alguma coisa assim. Falou, pô, vai chegar a 150 mil pontos, vou comprar um pouco de bolsa lá, né? Vou ganhar uma grana. E aí acaba perdendo, fica frustrado, acha que investimento não funciona, e não é assim, né? Na verdade, a coisa funciona, só que você tem que tomar uma atitude um pouco diferente. E aí eu coloquei aqui, esse aqui também é outro que acontece. Ó. Com a Selic a 7,75 aconteceu semana passada. Veja o que fazer com seus investimentos. Mas ela vem subindo desde lá de março, né? Então, será que já não teria que ter feito algum movimento antes? A gente não é que já sabia, né? Mas já havia um movimento muito forte de que ela iria aumentar. Então, será que já não tinha que estar fazendo? Será que só porque saiu de 6,25 para 7,25 eu tenho que mudar minha carteira inteirinha? Não, vou sair de tudo que eu estava numa posição e vou para outra. Não, não é assim, né? Esse giro constante gera custos e normalmente não traz benefícios, né, em termos de rentabilidade. E aí o que eu ia trazer aqui para poder finalizar, fica um negócio meio filosófico, mas ajuda, tá? Então botei aqui o investidor e o jardineiro. Por quê? Eu falei, investir é plantar uma árvore. Então, você não precisa saber a previsão do tempo para amanhã na hora de plantar a árvore, de colocar a semente, mas você precisa saber o clima da região para poder ver qual é a planta mais adequada. Então, eu não preciso saber qual é o Ibovespa do final do ano, mas eu preciso saber qual é a direção, né, geral, no que está acontecendo num prazo maior. Você entende a diferença entre previsão do tempo e clima? Clima é um clima tropical, que eu sei que a gente tem em grande parte aqui do nosso país, né? Temperaturas mais amenas, as estações do ano não são tão bem definidas. Agora, a previsão, pô, pode ter dia que pode ter chuva, ter dia que vai estar 20 graus, tem dia que vai estar 30, tem dia que vai estar 35. Então, eu não preciso saber exatamente esses valorizinhos, mas eu preciso entender qual é o clima para poder botar a semente correta lá. Demora para poder ver as flores ou colher frutos. Então, quem quer ganhar dinheiro rápido, né? Existem várias outras formas aí, legais e ilegais, né? Pirâmide,
Mega Sena, não sei, mas no investimento não dá. Investimento não dá. É coisa séria e é para ser feito ao longo do tempo, ao longo de, não vou dizer uma vida, né? Quem começar cedo, melhor, mas quem não começou também, no mínimo aí uns 5 anos, 10 anos, para você começar a colher algum fruto significativo. Pode ser que aconteça alguma coisa logo no início? Pode, mas provavelmente foi sorte, tá? Então, tenha a ciência de que os frutos realmente vão vir lá para frente. Mesmo antes dos frutos, você rega, aduba e poda, tem que cuidar constantemente. Então não adianta eu fazer só um aporte, ou então eu plantar minha semente lá e esperar que a árvore cresça e não vou fazer mais nada. Eu tenho que ir lá, depois que ela começou a germinar, tem que trocar o adubo, depois que tá uma árvore, tem que podar e tal, tem que fazer todo esse cuidado constante. Então é aquela disciplina, né? Não quer dizer que você vai ter que ficar o dia inteiro vidrado numa tela de mercado financeiro, olhando o que está acontecendo, não é isso. Mas eu tenho que saber o que está acontecendo com a minha arvorezinha ali, com o meu patrimônio, para eu poder cuidar dele bem, né? Então, eu tenho que estar de olho, pelo menos, não vou largar também. E por último, haverá imprevistos. Então, vai acontecer, né, estiagem, chuva exagerada, uma geada, dependendo de onde estiver. Então, vai acontecer realmente da sua carteira, a não ser que você seja extremamente conservador, mas a sua carteira vai ter uns imprevistos lá, né? Alguns piores, como por exemplo foi a crise do coronavírus no ano passado, para quem tinha alguma aplicação em bolsa, e outros nem tão grandes, como é o que está acontecendo agora nesses 3 meses. A bolsa está caindo bastante, tá, mas está indo devagarzinho. É uma coisa que a gente não estava tanto assim no radar, né? Mas começou a entrar com questões políticas, riscos aqui do nosso país aumentando. Então, assim, acontece, é normal. Mas o importante é a gente ter um direcionamento, né, como eu disse, do longo prazo, porque aí sim a gente consegue fugir dessas armadilhas, né, dessas notícias que a gente acaba sendo bombardeado e que não são boas para nossa carteira. E aí agora, para poder finalizar e finalmente falar alguma coisa de mercado, né, que hoje ficou muito filosófico aqui, vou mostrar a atualização. O senhor está um Hoje tá poeta bonito. hoje. Vou mostrar a atualização da curva de juros, né? Hoje eu trouxe só a curva, a clássica, né, pré-fixada aqui, mas ela continua com aquele movimento que a gente viu na semana passada. Então a gente tinha, a da semana passada é a que está mais acima aqui, né? Então ela já tinha fletado uma inclinação um pouquinho negativa, agora está até mais negativa, mas ela baixou um pouquinho, o que mostra uma ainda incerteza em relação que o mercado tem em relação ao curto prazo, por isso que ele coloca juros maiores para prazos mais curtos e juros menores para prazos mais longos, né? Ou seja, o próprio mercado faz isso, né? Ele coloca a coisa mais para o longo prazo. Se for para o curto prazo, ele exige mais remuneração. Simples assim. Então, a gente vê que deu uma baixadinha aqui, né? Mas a gente sabe que não podemos declarar, né, que não, acabou, tá tudo ótimo, maravilhoso, porque ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, principalmente com relação às questões políticas. Não estou nem falando de eleição do ano que vem nem nada, estou falando de toda essa discussão precatório, fura-teto, não fura-teto, fora outras coisas que acabam aparecendo aí também, né? Volta e meia aparece alguém na televisão para poder falar alguma coisa e trazer turbulências. Então, a gente fica de olho na inflação, que sai na quarta-feira. Também vamos ficar de olho aí. Temos uma última reunião do Banco Central para acontecer daqui a mais ou menos um mês, que a gente vai ver, né, qual vai ser o direcionamento de política monetária, principalmente para o ano que vem, né? A gente já deve estar chegando num patamar de máxima aí da Selic. Então, é simplesmente aguardar e ir regando, né, podando e adubando ali a minha árvorezinha. Ô Martins, fazia tempo que não dava uma fechadinha nessa curva, hein? Tudo bem, foi pequena, perto de todo o aumento, né? Quando a gente vê, você vai pegando da clarinha, né? Para as linhas mais escuras, você vê aumentos fortes, né? Da mais clarinha para outra, aí vai aumentos fortes. Aí, finalmente, você vê uma redução aí da não tão escura até a mais escura, né? Você vê uma redução, mas bem menor do que os aumentos que a gente teve nas semanas anteriores. Mas já é uma mudança de tendência, ou será que não? Foi mero acaso dessa semana que passou? Eu prefiro esperar mais um pouquinho para poder dizer alguma coisa. Se eu não me engano, acho que no início de setembro ou no meio de setembro, também teve, né? Eu acho que foi logo depois do 7 de setembro que estava um pouco de tensão por causa dos protestos e tudo mais, mas acabou que o mercado não refletiu isso, já estava precificado. Então, acho que passado o 7 de setembro também aconteceu. Tiveram 2 semanas seguidas ali em que a curva deu uma fechada. Mas aí logo depois, né, vieram as surpresas que a gente já fica preparado, né? É surpresa, mas a gente ainda não está achando mais tanta surpresa, a gente só não sabe o que é. E aí ela voltou a subir novamente. Então, assim, essa uma semana pode ter sido
o início só de uma calmaria, né, se vier mais turbulência pela frente, mas para dizer realmente que a coisa começou a acalmar, eu acho que a gente teria que esperar aí pelo menos o fechamento desse mês para poder ter uma noção de como vai se comportar aí para o futuro. Legal, lembrando então que quem está investido no pré deve ter tido um resultado um pouquinho melhor essa semana que passou, então por conta desse fechamento de leve da curva. Mas também lembrando que não adianta ficar olhando semana a semana, né? O nosso objetivo é sempre um investimento num horizonte um pouquinho mais longo. Obrigado, Martins. Tem algo mais para falar aí sobre renda fixa? Não, hoje foi só isso mesmo, né? A atualização da renda Show. fixa, ela anda um pouquinho mais devagar, então vamos ver se na semana que vem a gente comenta um pouquinho mais, principalmente com o IPCA do mês de outubro.